Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate a porta, ele vai ver essa porta se abrir. Nós precisamos acreditar piamente nas palavras de Jesus. Ele nos ensinou que nós deveríamos pedir. Se nós precisamos, nós devemos sim pedir. Há até uma certa fala, até eu posso dizer, não com maldade nas minhas palavras, mas uma certa hipocrisia de algumas pessoas que dizem que não pede nada para Deus. Não, eu só agradeço, eu não peço nada para Deus. Mas o próprio Senhor Jesus nos ensinou que nós temos que aprender a pedir. Eu quero que você abra o seu entendimento hoje ao ouvir as palavras do próprio Salvador, que está em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo de número 7. Ele nos ensina que há uma bondade no Pai. O Pai, ele está sempre zeloso do Filho, está sempre solícito ao Filho. Então nós temos que entender que se esse nosso Pai é bom, sempre que nós viermos a Ele, nós vamos ser bem recebidos. Nós não seremos desprezados, ou pelo menos no momento oportuno, Ele nos dará aquilo que pedimos. Ele espera que venhamos pedir, e assim muitas pessoas acabam até caindo no equívoco, caindo no erro de achar que não precisam apresentar a Deus a sua causa, a sua batalha, a sua necessidade ao Senhor. Está descrito em Isaías, o Senhor pede que nós apresentemos nossas causas a Deus para que entremos juntos em juízo. Deus quer entrar junto comigo, me ajudar nesse pleito, na batalha que eu estou passando, mas eu tenho que pedir, eu tenho que falar a Deus, eu tenho que me expressar. Eu lembro que um tempo atrás eu trabalhava com uma pessoa que ele dizia assim, olha, eu gosto de ajudar as pessoas, mas eu gosto que elas venham procurar ajuda. Se elas vierem procurar ajuda, eu ajudo. Eu estou sempre disposto a ajudar. O nosso Deus é bom e está sempre disposto a ajudar, está sempre disposto a fortalecer, a levantar, a animar, a alegrar. O Senhor está sempre disposto. Então, por isso, você que fica se martirizando, porque como que eu vou ir para a igreja só para pedir? Eu vou dizer para você que grande parte das pessoas que tiveram encontros com Jesus na Bíblia, grande parte, não todas, mas grande parte, nós vemos pessoas que foram até Jesus por causa de alguma necessidade. E elas foram pedir a Jesus alguma coisa. Então entenda que o fato é, se você está hoje dizendo, pastor, eu queria pedir algo para Deus, mas eu não mereço. Eu não sou merecedor de pedir isso para o Senhor, porque eu já errei muito, eu falhei muito, eu já errei na minha vida, já errei com minha família, já errei no meu casamento, já errei com as minhas finanças, eu já errei demais, pastor. Então eu não me sinto confortável o suficiente para chegar a Deus e pedir alguma coisa. Então alguns, infelizmente, acabam não pedindo e assim negando a eficácia da grande e maravilhosa bondade de Deus. Deus é bom, a sua bondade é grandiosa. Se você clamar a Ele, Ele vai responder você. Então vamos ler o texto. Eu quero chegar num ponto específico dessa mensagem que está tratando da bondade de Deus. Diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, ele recebe, e o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Aí ele dá para nós um exemplo da pessoa que está pedindo, tem que crer exatamente como está descrito. Qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Ele faz uma pergunta, Ele termina, e pedindo peixe, lhe dará uma serpente. Então, o que Jesus quer exemplificar? E eu acredito que seja necessário a meditação do texto. Ele fala, peçam. Se você tem alguma necessidade, peça a Deus. Os discípulos um dia não ouviram de Jesus que eles tinham pouca fé? Lembra que um dia Jesus falou, olha, vocês são homens de pequena fé. Então o que Jesus escutou do Pedro? Senhor, então me ajuda a crescer na fé. Às vezes você não tem fé suficiente, então peça a Deus, me ajuda a crescer na fé. E o meio de você crescer na fé é você aprender pela palavra de Deus, é ouvir,
e ouvir, à medida que você vai ouvindo e praticando. Eu vou até dar uma adentro aqui, acho que eu nunca falei dessa forma aqui para vocês, mas você só aprende, só cresce na fé a palavra que você ouve e pratica. Você ouviu a palavra e praticou, aquilo tornou-se uma fé dentro de você. Aquela fé vai ser inabalável, porque aquela fé veio diretamente do trono de Deus, pela palavra. Agora, você ouviu a palavra, você deu ouvidos atentos para aquilo que o pastor está pregando, a mensagem foi falada, você ouviu, mas não praticou, por isso que está descrito, é ouvir e ouvir. É ouvir, é compreender, é meditar, é entender o que Deus quer para você. Aí quando ele fala, se você pedir, você tem que crer que você vai receber. Imagine um pai que tem o seu filho com alguma necessidade, um alimento. Como ele propriamente disse, se o seu filho precisa de pão, você vai prover pão para ele, você vai sustentar, você não vai dar uma pedra para ele comer. Veja que até um fato que a gente pode trazer menção, porque Jesus, no dia que estava passando pela tentação no deserto, que depois de 40 dias de jejum, depois de um longo período de consagração, a Bíblia fala que o tentador, Satanás, veio tentar Jesus. E na hora da tentação, a primeira tentação foi: transforme pedra em pão. Veja que Jesus usa o exemplo do pai, quando o filho pede o pão, o pai não dá uma pedra. Quem vai tentar dar uma pedra, quem vai tentar usar um subterfúgio, tentar trazer uma saída da qual não é de Deus, é o diabo. Ele vai tentar colocar para você algo que parece bom, algo que parece melhor. E eu vou usar diretamente a expressão que eu vou usar aqui, o enredo da mensagem. Eu posso usar desse texto para falar para você sobre casamento. Também, por que eu posso falar sobre casamento? Porque, infelizmente, há casais que a vida não vai bem. E por que não vai bem? Porque elas não sabem falar, não sabem conversar, não sabem pedir, não sabem ter um diálogo, não sabem falar aquilo que gostam, aquilo que sente. Elas não pedem. Querem que outrem adivinhe o que a pessoa está sentindo. Quando o filho está com fome, quer ver? Uma reação humana, reação do ser humano. Logo que uma criança nasce, ela já nasce chorando. E ela, pode ser que ela não chore por fome, porque ela pode chorar, porque é o primeiro momento que ela está respirando, ali aquele contato, né, com o mundo real, ela chora. Mas momentos depois, ela vai chorar de fome, porque ela não sabe falar. Agora, a pergunta é, você adulto, você já é uma pessoa já bem madura. Você chora para conquistar as coisas? Você fica de lamúrias para conquistar as coisas? Chorar não vai resolver, você tem que falar. Você tem que abrir a sua boca e falar: olha, Senhor, eu estou nessa necessidade. Agora, se o problema é interpessoal, se é uma situação corriqueira que acontece na família, com os filhos, com a esposa, com o marido, você tem que falar. Peça. Olha, eu gosto de ser tratado assim, eu gosto de ser tratada desse jeito. Eu gosto de viver assim. Quem pede, recebe. Agora você quer viver algo que você não fala. Ninguém vai adivinhar você. Quando o bebê está chorando, se pressupõe, ou essa criança está com uma necessidade fisiológica, tem que trocar a criança, né? Que ela faz as necessidades dela, ou essa criança está chorando porque está com fome. Alguma necessidade tem. Agora você chora, reclama da vida, mas você não faz uma oração, você não sai de casa para ir a um culto. Você não tem essa capacidade, essa fé de acreditar que num culto, numa oração, você pode receber uma palavra, uma intercessão, uma direção para mudar a tua vida. Você não vem pedir. Ah, pastor, eu não sou desse, eu aprendi que eu não tenho que pedir. Então você aprendeu errado. Jesus está dizendo, peça e vos será dado. É isso que Jesus está falando. Ah, pastor, mas eu já pedi para o meu marido, já pedi para minha esposa, já pedi para o meu filho. Se você chegou à instância do ser humano e você fez o que é certo e esta pessoa não correspondeu, peça a Deus. Deus, faça essa mulher abrir o entendimento. Senhor, faça esse homem entender. A senhora já pediu
para esse homem parar de beber? Pastor, já pedi várias vezes, então está na hora de você pedir a Deus. Se você falar, eu oro a Deus, mas já falou para ele o quanto que incomoda saber que essa bebida alcoólica está destruindo a mente dele, poluindo a casa? Já falou, a senhora já disse, quando você chega bêbado aqui em casa, me dá nojo, me dá náuseas, o fedor que você chega na minha casa. A senhora já falou isso? Não na hora que a pessoa está ali embriagada, mas depois, posteriormente, no momento que está tudo tranquilo, você tem que pedir, você tem que falar. Porque na hora que está o calor do momento, falar vai ser um problema. Você pode suscitar uma ira. Aí vai ser um problema. Ainda, talvez a senhora até peça, mas pede na hora errada. Arruma até briga, na verdade. Então, o texto referente que Jesus está dizendo é, se você pedir, se você clamar, a porta vai se abrir para você. Agora, você chegou nas instâncias naturais, você falou com as pessoas, você pediu, você chamou atenção, você mostrou a importância do porquê. Por que que eu preciso de pão? Porque eu estou com fome. Porque eu preciso de um abraço, porque eu estou carente, eu preciso de você. Ah, por que que eu preciso que você me respeite? Para que haja reciprocidade. O que é isso, pastor? Você me respeita, eu te respeito. É falar, você precisa explicar. Ninguém, dizia um dito popular, né? Eu não sou vidente para descobrir o que você está pensando, não, nem o que você gosta. Você tem que falar. Você tem que ser direto. A senhora precisa ser direta e reta, pontualmente. Mas eu não sei a reação, você só vai saber a reação quando você fizer. Então, veja que o pai, eu vou trazer aqui a caricatura de um pai bravo. Não é o caso de Deus, nosso Deus é bom. Mas imagine, por exemplo, que você tem a ideia, pressupondo os seus pais. Vamos dizer que seus pais eram firmes, eram duros, que repreendia, que de vez em quando usava da chinelada, e você pense que Deus seja um pai assim, que vai estar com um chicote na mão para bater em você. E não é. Há uma bondade de Deus. Ele fala, olha, mesmo você, que quando o seu filho pedir um pão para você, você não vai dar uma pedra para ele comer. Se o seu filho pedir para você um peixe, você não vai dar uma serpente para ele comer. Porque você, por mais que seja uma pessoa difícil, você sempre vai querer dar o melhor para o seu filho. Aí ele dá o exemplo, olha o que diz o texto. O versículo agora é o versículo 11. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então ele fala assim, ó, se você acha que as pessoas que você mais tem proximidade, pensando agora no ambiente familiar pai e filho, nesse momento falando pai e filho, mãe e filho, qual que é a pessoa que nós temos referência de bondade, que vai tentar sempre fazer o bem para você? É o pai e a mãe. Então Jesus usa este exemplo dizendo, se o pai, mesmo sendo uma pessoa maldosa para muita gente, mesmo ninguém fora de casa gostando daquele homem, para você ele faz o bem. Você, pai mau, você faz o bem para o seu filho, mesmo sendo uma pessoa dura. Ele fala, se o homem, sendo mau, consegue fazer boas coisas para quem ele ama, quem dirá o vosso Pai que está nos céus? Qual é o pai que vai fazer maldade para o filho, né, em sã consciência? Porque ele está dizendo, o Pai Celestial responderá o seu pedido. Agora, voltando, né, estou aqui intercalando, pensando em família, vou abordar mais sobre isso durante o dia hoje, nos cultos, mas o que está descrito é, você precisa falar. Você tem falado? Você tem dito, olha, se você continua desse jeito, o meu amor vai se esfriando por você, eu não tenho tido mais apego, não consigo mais olhar para você como deveria. Está descrito, se você pedir ao Pai, Ele vai fazer muito além do que qualquer pessoa pode fazer. Deus, abre o coração desse homem, abre o coração dessa mulher. Sabe quando fala abrir o coração? Essa expressão é dita para aquela pessoa que é coração duro, que não abre, que se fechou, que guardou mágoa, que tem ressentimento, que é assim por causa da convivência com o pai, que é assim por causa da convivência com os irmãos, que é assim por causa da vida errante. Ah, pastor, a pessoa se fechou e não fala nada, não expressa sentimento, não expressa nada, essa pessoa é difícil.
Peça a Deus, Deus faça essa mulher, faça esse homem mudar. Você tem que pedir. Você pede, primeiramente você tem que falar à pessoa. Ó, fulano, o negócio é o seguinte, é isso. Você tem que dizer qual o seu gosto, o que você quer, qual que é o ambiente que você quer na sua casa, qual que é o sonho que você tem dentro da sua família. Você tem que pedir a essa pessoa para que ela lute junto com você. Agora, se a pessoa não está disposta, você já tentou, você já conversou e não resolveu, aí você vai fazer o que está escrito aqui, ó. Você pede a Deus e vos será dado. Comece a pedir a Deus, comece a lutar por esse casamento, comece a lutar por esse filho, comece a lutar pedindo a Deus, Deus, me dá graça de ver essa pessoa mudar, me dá graça de ver essa pessoa deixar a bebida, deixar o cigarro, deixar as drogas, me dá essa graça de ver essa pessoa deixar de ser mulherengo, né? Esse homem que não pode ver uma mulher que já sai se enraibichando atrás, ou ao contrário, essa mulher que não pode ver um homem, essa pessoa que tem pensamentos imorais, que traz coisa suja para dentro de casa. Peça a Deus, Deus, me livra disso, eu não aceito isso na minha casa, eu não aceito ver meus filhos ficar escondidos no quarto por medo do pai. Vá a Deus. Comece hoje a fazer uma campanha pela sua família. Que campanha? Campanha é um tempo que você leva de dedicação por algo. Comece a dedicar dias, orações, clamores em favor desta obra. Há muitas necessidades na nossa vida e a principal delas é estar na presença de Deus. O próprio Jesus disse em Mateus 6,33, busque sempre primeiro o reino de Deus. Se você está distante do reino de Deus, está na hora de você se apresentar e falar, Senhor, eu estou distante, eu estou pedindo comunhão ao Senhor, me dá essa graça de abrir a Bíblia, de chegar a um culto, de quando for louvar, quando for orar a Deus, eu sentir tua presença, eu ter a convicção, não somente da emoção, mas a tua presença está comigo, me ajudando, me dando capacidade de interpretar que naquele momento difícil, a tua presença me conforta, me consola. Agora, se você não pedir, como pode que Deus responderá a você? Está descrito, Jeremias falou, clama a mim e eu responder-te-ei. Você está clamando a Deus? Porque é muito fácil você ficar com as suas choradeiras, com as suas lamúrias, esperando que o outrem, ou que alguém, ou que Deus faça alguma coisa sem você fazer sua parte. Você não ora, você não pede, Deus, você está endividado? Vamos trocar aqui de saco para mala? Vamos pensar o seguinte, se você está endividado, Deus me ajude a sair das dívidas, me abra uma porta eficaz, me abra uma oportunidade, Senhor, eu estou pedindo ao Senhor, eu não quero nada de graça, mas me dê uma porta para que eu possa passar por ela e nessa porta eu possa prosperar, sair dessas dívidas, dar uma condição melhor para minha família. Mas tudo isso tem que ser como? Tem que ser debaixo de oração. Como que você fala com Deus? Você primeiramente, nesse momento, enquanto a pregação está sendo ministrada, enquanto você ouve a palavra, você está ouvindo a palavra de Deus. Deus falando com você. Deus fala com você pela sua palavra. Deus fala com você pela pregação, pelo ensinamento da palavra de Deus. O Espírito Santo vai testificando dentro de você. Agora, como que você acredita que Deus vai falar com você? Lendo você? Você quer que o Senhor leia a sua vida? Não, é você que tem que falar. Você tem que pedir, Senhor, essa aqui é a minha luta. Eu estou esse é o terceiro dia no propósito que eu estou aqui neste mês de dezembro. Para quem me assiste ao vivo agora, é dezembro de 2025. Nós estamos num propósito de jejum e orações, enfrentando afrontas que o povo está passando. E apesar de a gente saber que muitas pessoas têm variadas necessidades e muitas vezes até necessidades maiores do que a gente pensa que as pessoas têm, maiores que as nossas, quando você começa a clamar a Deus, não há uma afronta que seja mais poderosa, mais forte do que a poderosa palavra de Deus. Uma palavra pode mudar o cenário, uma palavra pode mudar tudo, assim como também uma palavra mal colocada pode destruir tudo. Por isso que Jesus ele deixa bem claro, olha,
esse texto aqui é infalível para qualquer cenário da tua vida, em qualquer relacionamento, seja ele familiar, seja entre o marido e mulher, filhos, familiar no sentido de você alcançar os familiares, irmãos, pai, mãe, tio, tia, tantas pessoas que possam ser dos seus familiares, amigos, vizinhos, pessoas, colegas de trabalho. Esse texto aqui é infalível para qualquer lugar que hajam pessoas, essa palavra ela é importante. Olha o que diz o 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então ele declara que se você quer que as pessoas tratem você bem, trate as pessoas bem. Se você quer ser bem recebido, receba bem as pessoas. Se você quer ser bem ajudado, ajude as pessoas. Eu me lembro da minha mãe dizendo assim, você só quer vir a nós. Eu não entendia quando ela falava isso, porque eu era criança. Mas ela me dizia, você só quer vir a nós, quer dizer, é só para mim, para mim, para mim, para mim. Há pessoas que ela só pensa em ser ajudada. Tem pessoas que ela só pensa em si mesmas. O apóstolo Paulo disse na carta ao Timóteo, ele diz assim, haverá um tempo trabalhoso, porque as pessoas, os crentes, vão ser amantes de si mesmos. Ela vai pensar em estar bem vestida, mas não vai orar para que a pessoa que às vezes anda com uma roupinha mais gasta, mais velha, não vai orar para aquela pessoa ter uma roupa melhor. Aquela pessoa que só pensa em si mesmo, ela quer ter para mostrar para os outros que tem. Já a pessoa que serve a Deus, ela é igual essa pessoa aqui, ó. Do mesmo jeito que eu quero para a minha vida, eu quero para a sua. Os relacionamentos da sua vida vão mudar 100% se você aplicar o versículo 12 na tua vida. Com o teu marido, se você aprender a tratar ele como você quer ser tratada, você vai ver que o teu relacionamento vai mudar. Se você quer ser bem tratado por sua esposa, trate a sua esposa como o Senhor quer ser tratado. Seus filhos, se você quer respeito dos seus filhos, trate-os com o devido respeito que também você quer ser tratado. Agora, nunca se esqueça, você tem que pedir, você tem que conversar, dialogar. Se o caso é uma conversa, numa conversa bem falada, sucinta, sem palavras maldosas, você pode resolver muitos problemas num diálogo, numa conversa. Agora, passou da instância humana, saiu do natural das coisas, vá a Deus. E eu digo para você que antes de você falar com a pessoa, antes de você pedir, peça a Deus primeiro. Vá primeiramente a Deus, porque esse Deus responde. Ele responde você em todas as instâncias, em qualquer área da tua vida. Se você clamar a Deus, Ele vai te responder. Mas você tem que falar. Ah, pastor, mas eu tenho receio de falar e a pessoa não gostar. Eu acho que é melhor a pessoa ter consciência de que tem coisas que você não se agrada, que você não gosta, que vai melhorar o teu relacionamento, do que você achar que ficar calado você vai melhorar. Você está piorando fazendo assim. Então você tem que falar. Se você continuar desse jeito, eu não sei se a gente vai viver a vida junto. A mesma coisa, filho, se você continuar assim, eu não vou poder mais fazer as coisas que eu faço para você. Não pense você. Está escrito lá em Tiago que não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, porque a pessoa tem que lutar. Você tem que pedir, você tem que falar. Diga, né? A Bíblia fala, fale ao monte. Qual é o problema? Você tem que falar. Apresente a Deus a tua causa, para que Ele entre em juízo com você e você seja livre deste mal que te importuna. Se você precisa de ajuda, você precisa ir para a igreja, ouvir a palavra, para você aprender a lidar e diluir esse sentimento que muitas vezes impede você de falar aquilo que tem que ser dito. Agora, peça a Deus, agora, junto comigo. Não seja a pessoa que aprendeu errado e não quer aprender a coisa certa. Você tem que pedir. Peça a Deus e Ele vai te responder. Amém? Vamos pedir a Deus agora o milagre? Vamos então apresentar ao Senhor o copo com água. Pegue o seu copo com água, eu estou com a minha xícara com água e eu oro junto com você agora. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus eu venho pedir ao Senhor, assim como aprendemos pela sua palavra, que há pessoas que estão doentes, há pessoas que estão enfermas,
no corpo, na alma e no espírito. Pessoas, ó Deus, com cânceres, pessoas que estão, meu Pai, como tenho orado, ó Deus, pelo pequeno Emanuel, lá de Dois Vizinhos, que, meu Deus, infelizmente, ó Deus, um veneno foi colocado sobre, meu Deus, algum local e ele acabou bebendo deste veneno. Mas eu estou aqui, Jesus, pedindo ao Senhor, ó Pai, que haja uma restauração completa. Eu peço ao Senhor, restaura todos os órgãos vitais, restaura a saúde, restaura, meu Deus, de forma, meu Deus, que nem os médicos entenderão como foi que se deu este milagre, porque aos olhos dos homens, os aparelhos mantêm a criança, a pessoa viva, mas eu creio que a vida pertence ao Senhor e só o Senhor tem poder para dar e para tirar. Por isso eu peço, Pai, dê vida, meu Pai, para essa pessoa que está acamada, para essa pessoa que está diagnosticada com câncer, essa pessoa que está sofrendo, ó Deus, em cima de uma cama, dores terríveis essa pessoa sente, mas eu peço ao Senhor, ajude, segundo sua boa palavra que diz que tu és bom, e eu peço, Pai, que todos os que oram com fé junto comigo, que creem, ó Deus, no poder dessa oração, que o Senhor derrame da unção do Senhor sobre essas águas, e quando estas pessoas destas águas beberem, sejam livres de suas enfermidades, sejam curadas em nome de Jesus. E se você crê, diga, eu creio, e beba desta água comigo em nome de Jesus.